Então é o seguinte, a gente te conta agora, entre outras informações que virão, que além da participação e da enquete para você deixar por lá o seu voto, que houve em uma decisão inédita no país, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, autorizando que uma pessoa seja identificada como gênero neutro no registro civil. Decisão foi por unanimidade. Os ministros analisaram o caso de uma pessoa que realizou cirurgias e tratamento hormonal para alteração de gênero, mas ela não se adaptou à mudança e argumentou na justiça que não se identifica nem como homem ou mulher, portanto, seria uma identidade de gênero neutra. E aí o que aconteceu por lá foi que os ministros seguiram o voto da relatora Nancy Andrighi, e a votar a favor da correção do registro civil, excluindo o gênero masculino da identidade. Então, para os ministros, sem uma lei específica sobre o tema, a justiça não cabe fazer distinção entre pessoas binárias que podem alterar o registro civil das não binárias. Sei que esse assunto ele mexe muito com a audiência da Jovem Pan, né? Essa questão da identidade de gênero. Mas está aí, portanto, né, o andamento dessa decisão. Então, cabe, neste entendimento, conforme a linha que eu estava contando, reconhecer o direito à identidade autopercebida pela pessoa, autodeclarada pela pessoa. Então, o Superior Tribunal de Justiça diz que todos que têm gêneros não binários e resolverem se declarar assim, têm que receber respeito e dignidade para que não sejam estigmatizados e que não fiquem à margem da lei. É a pauta identitária, né, que mobiliza aí muita gente contra e também a favor. A esquerda defende e diz que há sempre uma perseguição da direita, né, como falta de respeito às escolhas individuais em relação à identidade de gênero, e a direita diz que não. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump já baixou a decisão e agora os passaportes, documentos oficiais, você encontra male e female, só. Que é a questão do gênero de nascimento. Depois, se a pessoa, enfim, se apresentou, se identificou com outro gênero ao longo da vida, né, e quer ser tratada, isso na papelada oficial lá dos Estados Unidos está fora e também acabou gerando uma série de debates. Há quem diga ainda que essa história, né, do gênero neutro, ou gênero neutro aí, seria o famoso rouba-pauta, e que a própria esquerda teria entendido, porque no rouba-pauta no seguinte sentido, né, divisões inclusive entre a esquerda. As pautas econômicas prevaleceram quando houve, por exemplo, a questão de mobilização de bases. Quando você foi falar com as eleições, as pessoas olharam a conta. As pessoas não olharam para discussões, aspas aqui, acadêmicas. Não estou diminuindo ou aumentando o debate, porque cada vez que ele é posto, inclusive, você tem os dois lados da história, né, vindo colocar ali os seus pontos de vista com bastante veemência a respeito disso. Mas a esquerda, que vinha, inclusive por uma corrente norte-americana apostando muito nessa história, né, que depois englobaram na cultura woke a identidade de gênero e outros debates que foram entrando nessas questões de comportamento, identificação, identidade, elas tiveram, de certa maneira, algumas rupturas de que, por exemplo, eu já vi, né, nomes da esquerda brasileira dizendo, veja, esse debate, ele fomentar, não estabelecer, né? As pessoas se identificam como elas querem, enfim, têm liberdade para viver a sua vida da maneira que querem, mas ele acaba travancando, por exemplo, a mobilização, e teria sido apontado já como um dos motivos para a esquerda ter sofrido um esvaziamento. Não conversa com a vida do povo, digamos assim, de maneira geral. Claro, tem indivíduos ali que se sentem muito representados e anseiam um espaço na sociedade em relação a essas pautas. Quero reforçar que eu não estou aqui diminuindo o debate, mas estou trazendo o que acontece. E o que acontece é a leitura de que a esquerda foi se distanciando dos debates do dia a dia, né? Foi se distanciando ali da presença. O que a direita foi fazendo? Foi falando para a pessoa que mora numa área periférica sobre o papel do empreendedorismo, sobre as liberdades individuais, sobre as escolhas, e já existe quem aponta, né, que a discussão da questão de minorias, dessa representação, não por não ser importante, mas por não ser uma conexão
digamos, né, com o que costumava ser a base da esquerda, teria comprometido para essa questão, né? Uma outra sinalização que vem e que preocupa um lado que defende esse debate, né, e é tida como uma vitória pelo lado que é contrário a essa questão da inclusão, com a terminologia do E, com a identidade de gênero, é a revisão que algumas empresas fizeram dentro das suas políticas, né? Algumas multinacionais, algumas empresas grandes do mundo acabaram revendo essa sua política no sentido de diminuir inclusão, igualdade, né, a história das cotas, mesmo com a identidade de gênero, respeito aos funcionários. Então, são duas visões de mundo que se apresentam, cada qual com a sua visão, né? E a justiça agora trazendo aqui no Brasil esse entendimento, portanto, de que o gênero neutro deve sim ser autorizado o seu registro civil se a pessoa não se identifica, né? Sendo nem homem nem mulher, é um gênero neutro. Pode, porque a justiça não cabe determinar, desde que exista uma lei do Brasil que traga, portanto, a leitura clara sobre a questão de gênero. Tá aí, a audiência pode deixar o comentário, inclusive, sobre a participação. Agora,